começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Alguém sabe quanto ficou o jogo de Botafogo e Bahia? Bahia e Botafogo? Ou melhor, Bahia e Faísca? Alguém sabe quanto ficou o jogo? Não ria, não. Se você rir, 1-0? É verdade? O poderoso Botafogo? Pra apanhar e ficar calado. É pra apanhar e ficar calado. Negócio de vir dar explicação aqui em grupo, não. Apanhou, ficou calado. É pra apanhar e ficar calado. E ó, você que tá chegando aí, ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreve e mete o dedo. se inscreve, mete o dedo aqui no like, aqui no link também. Na descrição tem um link para você estar acessando para virar membro aqui do canal, para estar colaborando aí com o crescimento. Faltam 5 inscritos para a gente alcançar 2.000 inscritos aqui no canal, então conto com você, tá? E aí no vídeo de hoje tem notícia muito importante para a gente falar aqui e, olha, pode fazer com que o Fluminense mude de prateleira do futebol brasileiro, tá? Mas antes, vamos trazer aqui a nota oficial aí do Fluminense. Eu vou estar lendo aqui no meu celular aqui para vocês, tá? Tá lá no Instagram. Então, quem quiser ver na íntegra a nota oficial do Fluminense, é só acessar o Instagram do Fluminense que tem lá. Acredito que no site oficial do Fluminense também tenha, tá? Nota oficial. O que falta acontecer para ser marcado pênalti a favor do Fluminense? Apesar da vitória, tricolor ontem, mais uma vez, ficou evidente a falta de critério da arbitragem brasileira em lances cruciais da partida. Das duas, uma. Ou não há critérios, ou não há clareza sobre elas, e nesse limbo perdem os clubes e a própria competição. A manifestação do Fluminense ocorre no dia seguinte ao jogo, após todos os lances terem sido analisados com cautela e sobriedade pela diretoria e comissão técnica. Qualquer manifestação exacerbada logo após a partida, sem uma análise criteriosa, apenas causaria tumulto e colocaria o clube em risco de punições desportivas, sejam disciplinares ou pecuniárias. Acredito que o Fluminense, aí sou eu que estou falando, acredito que o Fluminense esteja fazendo referência ao discurso lá do Vitão, né, do Internacional, revoltado com a arbitragem, né, que pode sim sofrer aí algumas punições. É compreensível, agora novamente com a nota, é compreensível e justa a revolta do nosso torcedor, que é a mesma da diretoria e já externada à CBF nas reuniões semanais que acontecem na entidade. Em todas as oportunidades, o Fluminense Futebol Clube defendeu e continuará defendendo o seu ponto de vista. Assim é feito no local mais adequado para o tema, que é a reunião semanal da CBF, toda segunda-feira, objetivando discutir os lances polêmicos da rodada com a comissão de arbitragem e ter conhecimento do parecer da comissão internacional que foi criada para esta finalidade. Da mesma forma, o clube se manifesta publicamente nas entrevistas concedidas pelo treinador após a partida ou nas redes sociais. Feito esse esclarecimento e falando especificamente sobre os lances, o Fluminense Futebol Clube foi prejudicado no jogo de ontem, dia 3/5, tá? Na marcação e revogação do pênalti sofrido por John Arias. A crítica central reside na insegurança quanto aos critérios aplicados pela arbitragem nas diferentes partidas do campeonato. Absolutamente toda semana, alguns clubes se sentem prejudicados. São muitos os lances com critérios distintos. E aqui para mim está o problema, tá? E isso é o que gera a dúvida e a revolta na cabeça do torcedor. Não só do Fluminense, mas de todos os clubes que são prejudicados pela falta de critério adotado. Não há qualquer dúvida sobre a idoneidade dos árbitros, mas pairam todas as dúvidas possíveis sobre os critérios adotados rodada a rodada. Para mim, o Fluminense bateu na tecla, na principal tecla que gera muita polêmica na arbitragem do futebol brasileiro. Porque esse mesmo lance que não foi pênalti no John Arias, e para mim não foi. Para mim não foi pênalti. E aí é a minha opinião. Eu respeito a sua se for diferente da minha. E eu também tenho o direito de expressar a minha. Mas
Esse mesmo lance que não foi pênalti pra mim, hoje, que vai ter várias rodadas no futebol brasileiro, no domingo, dia 4/5, nesse mesmo dia, eu tenho certeza que vai ter um pênalti que vai ser marcado idêntico ao que não foi marcado no John Arias. E isso me revolta. Porque pra mim não foi pênalti. Mas se marcar um pênalti, e vai marcar, e isso que me deixa mais revoltado, é que fica a dúvida. E a crítica aqui no Fluminense foi muito assertiva, porque cadê o critério? A gente viu no jogo passado, no Brasileiro, não ser marcado um pênalti no John Arias, que pra mim foi pênalti. E depois no lance também, muito, eu diria que foi menos pênalti, mas pra mim foi pênalti também, tá? No jogo entre Flamengo e Corinthians, foi marcado um pênalti a favor do Flamengo, que pra mim foi pênalti, porque há sim o pisão, mas na mesma proporção tem o mesmo impacto, na minha opinião, que no lance, na verdade tem menos impacto que no lance do John Arias no jogo do Botafogo, que foi mais pênalti pra mim. E não foi marcado. Ah, mas são árbitros diferentes. Não importa. Representa a CBF, a mesma comissão de arbitragem. Os critérios devem ser os mesmos. O árbitro A tem que seguir o critério de arbitragem adotado pela CBF da mesma forma que o árbitro B tem que seguir os critérios de arbitragem impostos pela CBF. E parece que isso não está claro para os clubes, para os torcedores. Então, assim, muitas discussões não existiriam se o critério adotado fosse o mesmo para todo mundo. E aí, para mim, a nota do Fluminense tá certa nesse ponto. Porque, para mim, não foi pênalti. Mas aí, no lance que Botafogo e Ceará vai ter o mesmo lance, vão dar pênalti pro Botafogo. E aí é justo a crítica. E aí teria que ter marcado o pênalti no John Arias. Então fica aqui a crítica, esse ponto aí, muito bem levantado pelo Fluminense. E aí tem notícia muito importante. Se você estiver assistindo até aqui, é porque você está gostando do conteúdo. E aí eu te pergunto, cara, tu tá assistindo há 7 minutos, ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Pra se inscrever. Se inscreve e mete o dedo. Se inscreve e mete o dedo. E você que se inscreveu, ó... Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Sejam muito bem-vindos aí ao canal do SAMU. A gente tá com 1.995 inscritos aqui no canal. Faltam exatamente 5 inscritos para batermos 2.000 inscritos. Não eu bater, nós batermos 2.000 inscritos. Porque esse canal aqui está sendo construído junto com você. Então, conto com a sua colaboração, tá? Então, muito obrigado aí, porque eu tenho certeza que você se inscreveu. E muito obrigado aos que já são inscritos, aos que sempre estão presentes aqui no canal, tá? Eu quero saber a opinião de vocês também. Deixa no comentário aí, se puder compartilhar, compartilha aí com os amigos, tá? Então, vamos colocar aí a coletiva aqui do Renato Gaúcho. A água não veio, né? Esqueceram a água do Renato. Tá Quente. puto, né? A água tá Agora quente. já era. Vou Boa botar noite, gente. direto aqui Vamos dar início na à fala aí coletiva do do técnico Renato. Renato. Boa noite, E depois Renato. eu vou trazer a informação do repórter aí do Espaço para os do adversários. Premier. Deixa eu botar aqui no minuto certinho. E aí eu vou falar o que o repórter, durante a transmissão do jogo, trouxe aí pra torcida do Fluminense de novidade. Aqui. Hoje em dia é difícil de achar os jogadores. Quando você acha, os jogadores são caríssimos. E a gente só vai poder contratar em junho. Então a gente está observando, a gente está trocando ideias. É lógico que a gente precisa de reforços. Principalmente jogadores que eu insisto em ter 1 para 1 para abrir a defesa do adversário. Jogador de velocidade. É fundamental a velocidade no futebol. Então a gente tem conversado bastante sobre isso, mas aí cabe também ter as condições financeiras do clube, trazer esse jogador e achar esses jogadores. Eu estou atento, estou vendo, estou buscando. A gente está trocando ideias. E ali na frente a gente vê, quando abrir a janela, o que a gente vai poder conseguir trazer, o que o clube vai poder trazer, porque quanto mais jogadores que chegam para nos ajudar, mais condições a gente ter de disputar as competições. Quanto mesmo que você falou sobre o meu trabalho aqui, bom, aí... Então, o Renato aí, falando sobre contratações no Fluminense, né? Uma notícia muito importante, porque ele fala sobre a necessidade de reforço. Então ele está tendo a mesma visão que a torcida tem sobre o elenco do Fluminense. E aí,
junto, andando de mãos dadas com o Renato, o Mário também abertamente falou para o repórter da transmissão do Premier, da Rede Globo, que o Fluminense tem sim interesse de trazer jogadores, e o Fluminense então tem a vontade de trazer um meio-campista e também um atacante. Acredito eu que para pelo menos brigar para ser titular desse Fluminense, tá? E aí, o Fluminense mudaria de prateleira. Se esses jogadores forem de peso, vai depender de quem o Fluminense vai trazer, obviamente. O Fluminense trazendo alguém de peso, e aí a janela só abre em junho, né? Dia 1º de junho, uma janela especial aí para os times do Mundial, né? Que vão disputar o Mundial. Então o Fluminense vai ter essa oportunidade de ir ao mercado e trazer reforço. E eu espero, então, que o Fluminense não venha com bagre, que o Fluminense vá atrás de jogadores de qualidade, tá? Aí, porque, como eu já disse aqui algumas vezes, eu vejo esse elenco do Fluminense com muito potencial, mas tem carências. E aí, eu diria até que o Fluminense precisaria trazer pelo menos 4 jogadores. Mas trazendo 2 para serem titulares, já me agradaria e muito. Obviamente que não é o ideal, mas pelo menos a gente vai ver pelo menos 2 jogadores aí vestindo a camisa do Fluminense agora, a partir de junho, né? E aí, essas são as notícias. Vamos falar também mais especificamente agora do jogo entre Fluminense e Sport, vitória por 2-1 do Fluminense, tá? Eu não diria que o Fluminense fez uma partida ruim, mas fez um primeiro tempo ruim. E só não teve um placar mais elástico ali no primeiro tempo, muito porque o Fábio fez ali defesas cruciais, muito importantes para o Fluminense sair do primeiro tempo com 1-0 no placar. E aí no segundo tempo, o Sport baixou as linhas, o Fluminense começou a crescer, o Renato foi muito bem, fez algumas alterações, o Fluminense a partir daí melhorou, encontrou o primeiro gol ali com o Serna, jogador que o Renato colocou no lugar do Canóbio. Então, acertadamente aí o Renato fez as substituições, o Fluminense foi atrás do empate e no finalzinho do jogo, no último lance da partida, conseguiu encontrar o gol da vitória, o gol da virada, com a bela jogada do John Arias. Então gostaria de destacar aqui no primeiro gol uma linda invertida de bola do Martinelli, tá? E aí o John Arias faz um lindo domínio, uma linda jogada também, deu uma assistência pro Serna, que entrou na partida. Então esses 3 jogadores são os meus destaques. E o Everaldo fica aqui como destaque também pelo gol. Ele fez o que ele tem que fazer dentro da partida, que é o gol. Centroavante tem que fazer o gol. Pode jogar mal o tempo todo, mas se fizer o gol, que é o que ele tá ali para fazer, para mim tá ótimo. E o Fábio, obviamente, para mim, mais uma vez, um dos melhores na partida, tá? E aí, ó, se você não se inscreveu, olha aqui. E eu tô com um prato aqui, minha esposa colocou aqui já, ó, tempão, poderia estar comendo, almoçando, mas tô aqui gravando um vídeo para você. Então, por que não, né? Se inscreve e mete o dedo. Se inscreva e salta o dedo aí no like, cara. Me ajuda aqui. Faltam 5 para chegar a 2.000 inscritos. E você que se inscreveu mais uma vez. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Então é isso. Gostaria de agradecer a presença de cada um que esteve aqui presente no vídeo de hoje. Muito obrigado e fique esperto. Ativa as notificações aí. Se você que já é inscrito ainda não ativou o sininho, ativa aí, porque mais tarde a gente vai secar juntos aqui o Flamengo. Vai ter Cruzeiro e Flamengo, a gente vai secar aqui nesse jogo, vamos ficar na torcida pelo Cruzeiro. Jogo muito importante, pode fazer com que o Fluminense continue apenas um ponto atrás ali do Flamengo, que é o líder hoje. E também tem um jogo Vasco e Palmeiras, a gente vai trazer aqui um resumo dessa partida, que também é importante, porque se o Palmeiras vencer, aí o Palmeiras assume a liderança. Mas se o Palmeiras conseguir pelo menos um empate, não vou torcer pro Vasco ganhar, mas se o Palmeiras conseguir um empate ali, já é bom pra gente, porque também evita que o Palmeiras abra uma vantagem pro Fluminense ali muito grande. Então, vamos ficar atentos aí, vai ter live pra gente debater bastante sobre essas questões aí mais à noite. Então, muito obrigado a todos, é isso, fiquem com Deus e saudações tricolores.